Agora, vou contar para vocês um resumo rapidinho da lenda de Gilgamesh, também conhecida como Epopeia de Gilgamesh. Provavelmente, essa seja uma das lendas mais antigas que a gente tem da história, escrita em tabuinhas cuneiforme e extremamente completa. Uma parte dela se perdeu, algumas tabuinhas foram quebradas, mas com uma lenda de milhares de anos, ela está relativamente bem completa. Claro, ela é muito mais complexa do que eu vou falar, eu vou tentar contar ela resumidamente para vocês. Nessa lenda, Gilgamesh, ele era rei da cidade de Uruk. Só que ao mesmo tempo ele era filho de um deus, ele era filho do deus Sol. Significava que ele era imortal. Ele governava a cidade de Uruk e ele, sendo muito poderoso, extremamente mais poderoso do que qualquer ser humano, ele mandava e ordenou que as pessoas dessa cidade construíssem uma gigantesca muralha em volta da cidade de Uruk. As pessoas a princípio aceitaram com boa vontade. Puxa vida, a gente vai se proteger contra qualquer ataque. Só que quanto maior a muralha ficava, quanto mais grossa, quanto mais reforçada ela ficava, mais as pessoas não entendiam. Aquela já era a maior muralha, maior do que qualquer outra cidade que eles já tinham visto. E o Gilgamesh não queria que aquele trabalho parasse nunca. As pessoas perceberam que ele estava muito mais preocupado em construir um monumento para si próprio do que querer algo que fosse para o bem da cidade inteira. E as pessoas vão se revoltando cada vez mais com isso, porque elas trabalhavam indefinidamente e ficavam longe das suas famílias. Em determinado momento, essas pessoas começaram a pedir para os deuses que tirassem Gilgamesh do poder. Foi então que os deuses resolveram enviar um outro homem criado por eles, mas que fosse igualmente tão poderoso quanto Gilgamesh, mesmo não sendo filho dos deuses. Trata-se de Enkidu. Ele foi criado entre os seres mais selvagens da floresta, ele lutava contra animais, ele tinha força para derrubar Gilgamesh do poder. Acontece que, segundo essa lenda, quando os dois se encontram na cidade de Uruk, os dois vão começar uma luta sem fim. Eles vão lutar por dias seguidos em uma praça em frente ao templo da cidade. E dessa luta, os dois batendo, destruindo tudo em volta, simplesmente vão cair exaustos no chão, percebendo que nenhum era mais poderoso que o outro e que nenhum dos dois conseguia vencer aquela luta. Quando eles perceberam que eles eram igualmente fortes, eles também resolveram virar amigos. E os dois vão virar grandes amigos, resolvendo usar a força deles para tentar caçar animais ferozes, monstros que viviam próximo àquela cidade, e vão virar uma espécie de dupla de super-heróis meio estranhos, porque às vezes eles não tinham lá muito respeito pelas pessoas da cidade também. Acontece que, segundo essa lenda, estava lá o Enkidu e o Gilgamesh lutando na floresta, quando de repente uma deusa resolveu curiosamente passar por lá e descobrir o que estava acontecendo. Trata-se de Ishtar, que é a deusa do amor para os mesopotâmicos. Ishtar, olhando à distância, vendo os dois lutarem, acaba se apaixonando por ver aqueles dois homens fortes lutando um contra o outro. E percebendo que o Gilgamesh era o rei, era o mais poderoso, ela resolve então que ela queria se casar com ele. Sabendo que ele era filho de Deus, ela percebe que ela poderia ter um filho com ele e, portanto, se tornar também extremamente poderosa. Acontece que o Gilgamesh não deu a mínima para Ishtar. Ele não quis saber dela. E ela não estava acostumada com isso. Sendo deusa do amor, ela conseguia conquistar qualquer homem ou qualquer deus, mas o Gilgamesh em específico não queria saber dela. Irritada e com ciúmes dessa situação toda, ela vai conversar com os deuses, informar para os deuses que o Gilgamesh não tinha sido morto. E vai conseguir do deus Anu, que é o deus da vida, o direito de estar mandando uma criatura, um monstro que existia na terra dos deuses, para destruir o Gilgamesh, sendo, portanto, um monstro muito mais poderoso do que qualquer outro. Tratava-se de um touro sagrado. Eu sei, a gente está acostumado com lendas com dragões gigantescos, basiliscos e outras coisas. De repente a gente não acha touro um bicho tão assustador assim, mas os touros que estavam presentes lá na Mesopotâmia com certeza assustavam bastante os mesopotâmicos. E esse touro gigantesco, com a sua pele feita de metal, e ele, além de tudo, era venenoso. Uma simples rasgada com o chifre dele poderia fazer a pessoa cair morta em pouco tempo. Acontece que Gilgamesh e Enkidu, os dois, vão lutar contra esse touro. E no meio dessa luta com o touro, o Gilgamesh quase vai ser morto, o Enkidu consegue segurar o touro. No final, os dois matam
Mas dessa luta, o Enkidu é ferido e acaba morrendo. O Gilgamesh então percebe que por mais poderoso que ele fosse, todo o poder que ele tinha era um poder de destruição. Ele não conseguia curar, ele não conseguia salvar a vida, ele não conseguia criar, a não ser que fosse criar um medo. As pessoas obedeciam a ele pelo medo, mas uma vez que elas estavam construindo a morada e não ele, elas de repente tivessem um poder criador, mas não ele só tinha um poder de destruição. Extremamente revoltado com aquilo, ele resolve que ia sair de Uruk para arrumar um jeito de recuperar a vida do seu amigo Enkidu e de arrumar uma cura para a morte, um jeito que impedisse as pessoas de morrerem. E passando por vários locais, conversando com vários seres mitológicos, com vários sacerdotes, ele resolve que vai até a morada dos deuses, afinal os deuses eram imortais. Na sua caminhada até a morada dos deuses, ele vai descobrir que existia um portão que ligava ao reinado dos deuses e à terra. Só que esse portão ele era controlado pela própria deusa Ishtar, que era a deusa do amor. No final das contas, não é muito fácil enganar ela. Ele consegue subir uma escadaria sem fim até chegar ao Palácio dos Deuses, e quando ele chega lá, vários seres vêm para atacar ele. Eram chamadas esfinges, parecido com o que a gente costuma lá com a esfinge do Egito, só que essas voavam e eram também venenosas. No final das contas, conversar com os deuses não adiantou. O Gilgamesh descobre que os deuses não precisavam se preocupar com uma cura para a morte, porque eles não morriam. Mas eles indicam que existia uma única pessoa que já havia morado na terra dos deuses antes e que tinha uma cura para a morte. Contam para ele que existia um homem que já teria milhares de anos de idade e que vivia de uma época onde as pessoas elas viviam no Palácio dos Deuses. Enquanto elas viviam no Palácio dos Deuses, elas tinham uma fruta de uma árvore que era a árvore da vida. E elas comiam dessa árvore regularmente e, portanto, isso fazia com que elas tinham a vida eterna. Só que as pessoas vão se tornar cada vez mais orgulhosas, cada vez desafiando mais os deuses, porque eram imortais como eles, até que os deuses vão resolver destruir a humanidade. E vão mandar para isso um grande dilúvio para destruir tudo. Parecido com a história de Noé, não é por acaso. Essas histórias antigas elas têm uma fonte em comum, a gente não sabe exatamente como nem qual. O nome desse Noé que vai sobreviver aqui também vai ser construindo uma arca. O nome dele é outro, a história é mais ou menos parecida, mas também os deuses, nesse caso, teriam convencido um desses homens, um homem e uma mulher, um casal, que era um casal de pessoas justas, que não queriam lutar contra os deuses, a construir uma arca, e eles vão sobreviver ao dilúvio. E o Gilgamesh descobre então que havia um casal que possuía ainda algumas frutas dessa árvore da vida. Enfim, ele consegue chegar até essa pessoa que possuiria uma fruta ou uma flor, não se sabe ao certo a interpretação, mas possuía algo que ingerido traria para essa pessoa a vida eterna. E descobre que essa própria pessoa que possuía essa fruta tinha decidido que não iria comê-la, queria esperar, junto com a sua esposa, a morte naturalmente chegar, que eles não queriam a imortalidade. O Gilgamesh fica extremamente enraivecido com isso e pede para descobrir onde é que essa fruta estaria. E ele descobre que ela estaria no pior lugar possível e imaginável. Quem queria se livrar dela se livrou com muito cuidado. Isso porque, segundo ele, existia um mar inacabável, onde se uma mínima pessoa, qualquer ser vivo, tocasse esse mar, imediatamente ao tocar nessa água, ele morreria. E é nesse mar da morte certa em que ele havia jogado essa fruta, e ela se encontrava na parte mais baixa desse mar, sendo impossível que o Gilgamesh pegasse. Mas ele continuava não aceitando aquela história. Para conseguir chegar até esse homem que tinha sido, entre aspas, o Noé da história, o Gilgamesh já tinha tido que cruzar esse mar. E para isso ele contou com a ajuda de um barqueiro que atravessou ele para o outro lado. E é conversando com esse homem, com o barqueiro, que ele acaba tendo uma ideia. O mar ele é capaz de matar qualquer coisa que seja viva, mas e se o mar só entrar em contato com uma coisa morta? Então o Gilgamesh ele passa por um ritual. Ele pega peles de animais mortos, animais que se encontravam à beira desse mar, que haviam morrido tentando beber água desse mar, e ele faz uma roupa para ele que cobrisse todo o seu corpo com esses animais que já haviam morrido. Ele passa da gordura desse animal, desses animais, uma espécie de óleo por todo o seu corpo, e portanto ele estava coberto completamente, em todas as partes, de coisas mortas. Portanto ele consegue entrar no mar e não morre, uma vez que ele estava já coberto de morte, o mar não reconhece que ele era vivo, e ele pega então aquela planta. Uma vez estando com a fruta da vida eterna, ele ainda precisaria levar para Enkidu, para conseguir fazer com que ele recuperasse a vida,
ou ele próprio, Gilgamesh, comer daquela fruta, que era a última fruta que existia. Ao mesmo tempo, ele poderia plantar ela e de repente ter uma árvore incrível e transformar todas as pessoas que ele quisesse em pessoas imortais. Nesse meio caminho, depois de passar por todas as aventuras, ele ainda precisava chegar até a cidade de Uruk, ainda sendo perseguidos por alguns daqueles protetores dos deuses que tinham sido enviados contra eles, como as esfinges. Cansado no meio de tudo isso, chegando perto de Uruk, ele já sem conseguir respirar direito, ele resolve que precisava parar um pouco e beber um pouco d'água antes de continuar o seu caminho. Ele para, enfia sua cabeça no rio, bebe uma golada de água e quando olha para cima, vê que uma serpente passando ali perto havia sentido o cheiro da fruta e havia devorado a última fruta da vida eterna, sendo que a serpente sempre viveria para atazanar os seres humanos, enquanto os homens estavam agora destinados eternamente, não importa o quão poderosos fossem, à mortalidade.